Eu sei que o Flamengo não vai trocar o Luiz Araújo pelo Matheus Pereira, mas essa informação, divulgada em tantos meios de comunicação, sugere algumas coisas para o ano de 2025 do Flamengo. É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, deixa o teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. Sem mais delongas, vamos falar desse assunto. Luiz Araújo é o jogador mais participativo no setor de ataque do Flamengo. É um jogador que oferece gols, um repertório de finalizações, oferece assistências, um repertório de assistências, passe em profundidade, passe cavado, cruzamentos, bolas paradas. É um excelente assistente e faz o jogo funcionar, né? Faz a bola girar e é um playmaker, né? Um criador de jogadas. O Luiz Araújo é um jogador que é efetivo e esse ano, inclusive, tem sido efetivo não só do lado direito, onde ele costuma jogar, mas também do lado esquerdo. Falando no Matheus Pereira, o Matheus Pereira é um jogador que chegou ano passado, em julho, chegou da Arábia, é um jogador que fez boas partidas pelo Cruzeiro, participa muito bem com a bola, é um criador de jogadas, é um garçom, um assistente, é um jogador que finaliza bem de média distância, mas o jogo do Matheus sem a bola, ele é um jogo que carece de melhoria, e sobretudo, se essa troca acontecesse, ele precisaria melhorar muito para jogar com o Felipe Luiz no jogo sem a bola. E eu sei que essa comparação é um tanto quanto injusta, porque a gente está comparando maçãs com bananas. Porque o Luiz Araújo ele é mais atacante do que meia. E o Matheus é um meia do Cruzeiro. Então, um jogador que não é um atacante, ele é meia mesmo. Ele é até um meia ofensivo, mas ele não tem tantos atributos ofensivos quanto o Luiz Araújo. As características propriamente ditas são absolutamente diferentes. Então, para fazer uma comparação mais justa, vamos comparar o Matheus Pereira com o Arrascaeta, que é o meia do Flamengo. No ano passado, pelo Brasileiro de 2024, o Matheus Pereira disputou 34 jogos contra 15 do Arrascaeta. O Matheus Pereira ele é um jogador que dá muitas assistências, assim como o Arrascaeta. Então foram 7 assistências para o Matheus e 5 para o Arrascaeta. Na questão dos gols, o Matheus tem mais que o Arrascaeta. Fez 8 gols contra 5 do Arrascaeta. Porém, agora no jogo sem a bola, o Arrascaeta é melhor interceptando, com 0,3 interceptações contra 0,2 do Matheus, e o Arrascaeta é melhor desarmando, quase o dobro de desarmes em relação ao Matheus Pereira. O Arrascaeta tem 1,1 desarmes e o Matheus 0,6. Eu sou um dos caras que cobro bastante do Arrascaeta para o jogo dele sem a bola melhorar, porque é isso que falta, por exemplo, para o Arrascaeta desempenhar o seu melhor futebol nesse time do Flamengo. O Arrascaeta, por exemplo, é um jogador que, nas condições físicas ideais, ele está muito acima de qualquer meia no Brasil. E isso é demonstrado, por exemplo, com esses números em relação ao Matheus Pereira, que é um excelente meia. É um bom assistente, é um fazedor de gols, um jogador que também faz o jogo do Cruzeiro fluir, mas mesmo com menos jogos, o Arrascaeta tem menos da metade dos jogos do Matheus no ano passado pelo Brasileiro, e o Arrascaeta ainda assim consegue ter números próximos com a bola. O que mostra o quanto o Arrascaeta é absurdo no cenário nacional. Agora a gente precisa falar um pouco da situação do porquê eu estou tocando no Arrascaeta, em relação ao Matheus Pereira e em relação lá ao Luiz Araújo. Como eu já disse no início do vídeo, é fato de que essa troca não vai acontecer. Porque o Luiz Araújo é tido no Flamengo como um jogador super importante, praticamente inegociável. Tanto o Felipe Luiz quanto o José Boto veem com muitos bons olhos. O Luiz Araújo não era para menos. Eu já falei disso no início do vídeo aí. Se você não viu, dá uma voltada, uma rebobinada no vídeo aí. Mas assim, por que essa troca entre Luiz Araújo e Matheus Pereira ela não faz sentido? Mas o fato do Flamengo se interessar pelo Matheus Pereira de alguma forma faz sentido.
Porque o Arrascaeta ele é um jogador que a forma física ainda está sendo aprimorada, ele é constantemente convocado para a seleção uruguaia. Então falta ao Flamengo, e eu sempre disse isso em vídeos anteriores do canal, há mais de 2 anos eu digo isso, o Flamengo precisa de um meia para substituir o Arrascaeta em eventuais lesões, suspensões e principalmente convocações. E essa aparição, digamos assim, do Matheus Pereira no mercado, querendo sair do Cruzeiro, após dizer que queria ir para a Europa, e o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, já ter dito que não tem jogador inegociável, se quiser sair, vai sair, essas informações sugerem, na verdade, que o Flamengo vai atrás de um meia no segundo semestre. Na verdade, eu acho que o Flamengo vai porque o Flamengo precisa desse jogador nessa posição. O Flamengo é um time que cria bastante, mas cria bastante pelo lado. O corredor central do Flamengo precisa de um jogador que faça o jogo funcionar também. Além do mais, também precisa de um jogador com as características próximas ao Arrascaeta. Claro que ninguém é igual a ninguém. Às vezes esse jogador vai ser mais participativo com a bola, às vezes esse jogador vai ser um jogador que finaliza mais, às vezes esse jogador vai ser um jogador que corre mais com a bola, conduz mais, passa menos, mas enfim, o Flamengo precisa, independente disso, buscar um jogador com as características mais próximas ao Arrascaeta possível. E além do mais, além de tudo isso que foi dito, o elenco do Flamengo no segundo semestre vai jogar mais jogos em mais competições e, obviamente, vai necessitar que os atletas se doem mais. E ter mais atletas é evitar que os mesmos atletas joguem vários jogos e corram o risco de lesões que podem tirar esses atletas da temporada. Com todas essas informações na mesa, eu fico com uma impressão muito grande de que o Flamengo vai buscar um meia no segundo semestre. Não sei se com as mesmas características do Matheus, mas acho que o Flamengo deve ir buscar um meia com as características mais próximas possíveis do Arrascaeta, que é um bom parâmetro, na verdade é um ótimo parâmetro, é o melhor parâmetro do Brasil, né? Porque o Flamengo precisa desse jogador, primeiro, para poder aplacar as ausências do Arrascaeta. Segundo, que esse jogador pode oferecer ao Flamengo mais opções de jogo. Pode ser um meia canhoto, por exemplo. Pode ser um jogador que atue do outro lado. E aí o cara pode fazer um jogo espelhado com a Arrasca. Ou o jogador pode ser um meia que jogue pela esquerda sozinho. E esse jogador consiga fazer associações com outros jogadores destros. Ou inverter bolas, por exemplo, no setor de ataque, para o Wesley, que é um jogador que tem uma ótima ultrapassagem. Então existem várias elucubrações que a gente pode fazer aqui dentro do modelo de jogo do Felipe. Mas o caso é que, para mim, fica claro que o Flamengo não só precisa desse meia, como vai atrás desse meia ainda no ano de 2025. Se eu estarei certo ou se eu estarei errado, só o tempo dirá. E você, o que você acha? Deixa aí na seção dos comentários que a gente vai tentar ler todos. É isso, até a próxima. Deixa teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber todas as notificações. Eu sou Cristiano Oliveira e esse é o Mundo na Bola. Valeu!